Nós estamos chegando até você com muita alegria, com muita honra, pedindo permissão para entrar agora na sua casa, no hospital onde você se encontra, no presídio. Eu não sei onde é que você está, mas eu peço a permissão para chegar até você com mais um programa Gente de Fé. E eu quero começar este programa com essa passagem do capítulo 4 de Filipenses, da carta de São Paulo aos Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Com ele nós tudo poderemos. Com ele nós seremos fortes o bastante para suportarmos todas as dores e os pesos da vida. Só que essa passagem nós precisamos deixar muito clara que Deus nos dá a força para superar todas as adversidades da vida. Não significa que Ele vai resolver todas as adversidades da vida. E é isso que este programa quer trazer até você. Por isso que a cada semana nós nos vislumbramos com os testemunhos que chegam até nós. De pessoas que, apesar de serem pessoas de fé, pessoas que entregam sua vida a Deus, passam sim por problemas, por dificuldades, por perdas. E no programa de hoje nós vamos conhecer a história da Evelyn. A Evelyn é do Rio Grande do Norte, é de Natal. Ela é dentista, ela é uma jovem viúva que fez uma experiência de acompanhar o seu marido naquilo que foi a doença, a enfermidade que o marido teve. Mas ela mesma vai contar todos esses detalhes. E mesmo vivendo tudo o que ela viveu, ela é gente de fé. Evelyn, bem-vinda. Obrigada, padre. Que bom que você está aqui. Quem era a Evelyn antes já disso que eu disse, de você ser uma jovem, como as pessoas que estão nos assistindo podem ver? Você já é viúva, né? Mas quem era a Evelyn antes? Como que era a Evelyn no seu relacionamento com a sua família, no seu relacionamento com Deus? Nos conte um pouquinho para nos introduzir naquilo que vai ser a sua história. Bem, eu fui uma criança muito esperada. Eu só nasci depois de 11 anos, sem que fosse detectado nenhum problema que impedisse a gravidez de minha mãe. Mas eu costumo dizer que Deus me trouxe ao mundo no tempo em que Ele queria, para eu viver as coisas que Ele queria, no tempo que Ele planejou, né? E como eu fui muito esperada, eu também fui muito amada. Só que a partir de um dado momento, ainda muito pequena, na minha infância ainda, por volta dos meus 8 anos, eu comecei a perceber com mais clareza a minha realidade familiar, né? Então, comecei a perceber que o meu ambiente familiar não era aquele desejado ou esperado pela maioria das pessoas, por todo mundo, eu acho, né? Porque na minha casa havia muitas brigas. Eu cresci, desde pequenininha, vendo meu pai e minha mãe brigarem, né? Não havia agressão física, mas, assim, as brigas elas eram constantes e elas se davam em qualquer situação, em qualquer local. Não eram somente dentro de casa, eram em locais públicos, em casas de pessoas amigas, enfim. Brigas entre Pai os e seus mãe. pais. Sim. Você tem mais irmãos? Eu tenho um irmão mais novo que eu. E só com 8 anos que você começou a constatar isso, mesmo? Eu tenho na minha memória a marca dos 8 anos, porque isso foi a época em que nós nos mudamos de casa para a casa que eu morei até então me casar. Então, eu tenho bem essa imagem, assim, de que eu comecei a perceber isso na casa em que eu passei o resto da minha vida até casar. Antes disso, eu não tenho memórias, assim, dessa situação de brigas. Mas na casa que eu cresci, eu tenho Por mais que você tenha a constatação, como você mesma disse, de que você foi uma filha esperada e uma filha amada. Sim. Esse sentimento não mudou. Não. Porém, existiam essas controvérsias, digamos, Sim. entre seu pai e sua mãe. Era isso? Sempre. Por todo o tempo em que ele viveu, porque ele já faleceu há 10 anos. Então, eu cresci nesse ambiente, né? E, assim, esse ambiente me levou também, ainda muito jovem, criança ainda,
a começar a tomar algumas decisões. Criança tomando decisão, né? Então, com 8 anos, eu lembro assim que eu resolvi me afastar de meu pai. Por quê? Porque naquela idade, eu acho, pela firmeza da personalidade dele, eu atribuía a ele a responsabilidade daquelas brigas. Entendi. Né? Então, eu resolvi me afastar. Com 8 anos? Por volta dessa idade aí, sim. E, assim, o que era esse afastar-se? Era deixar de ser aquela filhinha que o papai colocava para dormir, que cantava música. Então, eu fui me afastando. E isso, um belo dia, eu escutei uma conversa entre ele e minha mãe, ele perguntando à minha mãe por que eu havia me afastado dele. E quando eu escutei essa conversa, aí o que é que eu decidi, criança? Me afastar de minha mãe também para não fazer meu pai sofrer. Entendi. Mas aí você se reaproximou do seu pai? Não. Aí você se afastou dos dois? Sim. O afastar-se era deixar de ser carinhosa, deixar de brincar, deixar de procurar, passar a fazer tudo só. Ou seja, você tomou a decisão mesmo... De não precisar mais deles. De não precisar eu mais deles. acho que é isso. E era real? Era. Você não precisava mais deles? Não, eu precisava, né? Eu só não tinha ciência disso. Quer dizer, você vem de uma família católica? Minha mãe é católica, sempre foi católica, nasceu e foi criada numa família católica, mas meu pai era protestante. E ao casar-se com minha mãe na igreja católica, ela continuou frequentando a igreja e ele parou de ir para a igreja evangélica e nunca seguiu na igreja católica. Na verdade, ele fazia de tudo para impedir que ela fosse, né? Assim, para evitar que ela fosse a uma missa no domingo. Sim. Né? Mas ela ia. Ele não ia na dele, mas queria impedi-la de ir na dela. Mas ele não conseguiu. E que Deus foi apresentado a você pelos seus pais? Eu acho que minha mãe me apresentou Deus me levando à igreja, nas missas dos domingos, porque desde pequenininha mesmo, para menos que esses 8 anos, a gente ia para a missa aos domingos, mesmo com meu pai não querendo, ou fazendo por onde a gente ficar com ele, ou ficar no carro, porque ele levava, ficava no carro, ficava esperando, ou ia fazer alguma coisa e voltava para ir pegar, né, na igreja. Mas, então, ele tentava, tipo, com que nós ficássemos com ele, eu e meu irmão. Mas minha mãe fazia por onde nós fôssemos com ela para a igreja e a gente ia. Isso também era motivo de briga entre os dois? Sempre foi. Sempre foi. A vida inteira foi. E vocês também, mesmo crianças, sempre fizeram a opção de ir com a sua mãe, não com o seu pai? Graças a Deus. Chegaram aí alguma vez na igreja com o seu pai? Não, porque ele também não ia. Ele também não ia? Não. Ele queria alguma coisa, mas não dava testemunho? É. Você falando isso, eu fico pensando em quantos pais não fazem a mesma coisa. Não somente da questão dos nossos irmãos protestantes, mas quantos pais que forçam, às vezes, vá para a igreja, você precisa ir na missa, mas são os primeiros a não irem. Então, a influência, é claro que a fé é pessoal, a experiência com Deus é pessoal, mas a primeira catequese precisa acontecer em casa. Sim. E não a catequese apenas, porque às vezes muitos pais fazem assim, não, eu vou cumprir a tabela ou cumprir o preceito de mandar o meu filho para ser batizado, para fazer a Eucaristia, para fazer o batismo, para receber o sacramento do crisma, enfim. Mas esses pais mesmos não vão. Será que você que está me acompanhando não é um destes? Preste atenção. Será que você dá o seu testemunho para os seus filhos? Não fique pensando que a responsabilidade de catequizar os seus filhos é dos catequistas que estão na igreja. Não. A pessoa responsável de apresentar Jesus para os seus filhos é você. Mas não só com as suas palavras, principalmente com a sua vida. Então, dentro daquilo que a Evelyn está dizendo, seria bom você parar um pouquinho e pensar agora. O que você tem apresentado aos seus filhos? Evelyn, e isso perdurou até quando?
essa decisão daquela menina de 8 anos de idade que agora achava que poderia ser independente e não precisar mais nem de pai nem de mãe? Até quando foi isso? Até que idade foi isso? Não era não precisar de pai nem de mãe, era não precisar daquela situação. Ah, então você não precisava da situação das brigas. Sim. Mas, pelo fato de você não precisar das brigas, você tomou a decisão de se afastar deles. Foi. Até quando foi A isso? vida toda. A vida toda. Até aqui. Não, até aqui não, né? Mas até um pouco tempo atrás. Uhum. E como é que foi? Vamos então tentar individualizar um pouco, até porque você disse que seu pai já faleceu tem... Sim, 10 anos. 10 anos. Esse ano fará 11 anos. Fará 11 anos. Como é que foi o teu relacionamento, então, com o teu pai? Principalmente porque, para a moça, para a mulher, o relacionamento com a figura masculina, principalmente com a figura paterna, é muito importante. Como é que foi o teu relacionamento com o teu pai? Não foi. Uhum. A leitura que eu faço é que ele não existiu. É porque a criança se distanciou e foi crescendo distante. Uhum. E quando eu fiquei adolescente, quando eu cheguei na faculdade, então eu tive uns atritos maiores com meu pai. Uhum. Eu fui criada muito presa, totalmente presa, digamos assim, limitada de horário, de tudo, não fazer nada que praticamente ninguém fazia. Uhum. Hoje eu dou graças a Deus a isso, porque isso me privou de conhecer muitas coisas do mundo. Então, eu nem tenho mais nenhuma dúvida de que, assim, como Deus em tudo age, agiu nisso também. Mas, assim, eu cresci dessa forma, cresci afastada, foi ficando mais difícil na época da faculdade e tornou-se verdadeiramente difícil a partir do ano 2000, eu tenho essa data bem precisa, porque no ano 2000 eu fiz um encontro de jovens da Igreja Católica. Até então eu continuava indo somente para as missas com minha mãe, que ela nunca deixou de nos levar e nós nunca deixamos de ir. Então era a missa dominical e também os dias santos, Semana Santa. Eu cresci participando de tudo isso, porque na luta que minha mãe enfrentava, ela batalhou para, pelo menos esse mínimo, poder nos dar, né? E, assim, ela também nos ensinou a ler a palavra de Deus. Então, nós fazíamos isso juntos em casa, eu, ela e meu irmão. Então, eu caminhei com Deus dessa forma. E, no ano 2000, eu fiz um encontro de jovens chamado EJAC, que é Encontro de Jovens Amigos de Cristo, da faixa etária que eu acho que hoje é de 21 a 35 anos, acho que é isso. Foi nessa... Então, acho que eu fiz com 21 anos. E, assim, quando eu fiz esse encontro, eu fiz por iniciativa própria, porque era de uma paróquia onde pessoas amigas tinham começado a trabalhar nesse encontro e eu fui percebendo como era, aquilo foi me encantando e eu fiz. E, assim, tipo, é um encontro de fim de semana, sexta, sábado e domingo, para quem está fazendo o sábado e o domingo. E eu saí encantada. Então... A partir da segunda-feira, eu já estava dentro daquela paróquia para fazer tudo o que fosse para fazer. E, assim, com isso, meu pai passou a ver outra afronta a ele, né? Assim, não era mais somente mamãe que estava querendo estar na igreja. Engajada. E mamãe ia somente para a missa do domingo. Sim. Né? Ia somente para a missa. Só que eu, quando vi as possibilidades, o que uma paróquia oferecia para um jovem fazer, dentro de um trabalho de paróquia, né? Então, eu me encantei, imediatamente eu fui procurar o que tinha para eu fazer e eu me engajei aí, imediatamente depois. Então, deixei de ser aquela que ia para a missa com a mãe no domingo e passei a ser aquela que ia para a igreja tantos dias fosse, às vezes todos os dias da semana. Ou seja, mas aí a escolha era sua. A partir Foi minha. então. Consciente, então isso piorou demais meus atritos com ele. Muito, assim, eram verdadeiras guerras dentro de casa. Ou seja, o que deveria ser para unir ainda mais a família estava sendo foi motivo de pior. separação, de divisão. Foi muito pior. Porque ele atribuía à minha mãe que a culpa era dela, como se ela tivesse parte com aquilo que... A parte que ela tinha era de ter me feito conhecer aquele Jesus inicialmente, né? Mas não com a minha decisão de ter de fazer aquele encontro e de querer fazer outras coisas dentro da igreja depois, né? Ela não tinha nada a ver com isso, era uma decisão minha.
Mas ele sempre jogava para ela, porque a personalidade de minha mãe é mais frágil e a minha é mais forte, parecida com a dele, então era mais fácil para ele guerrear com ela, digamos assim, né? Que ele sairia, entre aspas, vencedor. Era isso. Normalmente acho que sim. E talvez também ele não quisesse fazer aquilo comigo ou não conseguisse, não sei. Mas sempre era prioritariamente com ela. Mas, assim, houveram muitos momentos comigo. E foram momentos muito difíceis, assim, de ouvir desse meu pai coisas terríveis. Sim. Né? Acusações, assim, palavras de coisas que eu nunca fiz na minha vida, que nunca pensei em fazer e que ele dizia como certas, que eu ia ser, que eu ia fazer, que eu ia me tornar, que eu estava indo para aquele lugar para aquelas coisas e não para o que eu dizia ser. Então, era bem difícil mesmo, porque em determinados momentos de algumas brigas, minha mãe chorava, dizia que ia passar mal, a pressão baixava e por diversas vezes eu saí da minha casa deixando esse cenário, mas eu nunca deixei de ir. E aquela menina de 8 anos que tomou aquela decisão de ficar longe destas situações, perdurou até, digamos assim, até a morte do seu pai, fez esse encontro no ano 2000, encontrou Jesus, vamos dizer assim, né? Teve o seu encontro pessoal com Jesus. Isso no lugar de facilitar ou de unir ainda mais a família, porque Deus não quer separar ninguém, Deus quer unir ainda mais. Separou por causa de situações, de confusões de fé. Essa menina cresceu e conheceu o César. Como é que foi isso? Foi nessa vida de igreja, nessa paróquia. Né? Nós conhecemos lá. Ele tinha o mesmo tempo de paróquia que eu. Depois descobrimos isso. Mas nós nunca havíamos feito trabalhos em comum, né, dentro da vida paroquial, até porque ele tocava tudo quanto era instrumento musical. Então, ele tocava, ele cantava e, assim, esse era o trabalho, digamos, o serviço principal dele na vida da igreja, porque ele realmente tinha muitos dons com isso, né? Então, e ele era muito extrovertido, ele se expressava muito bem, então ele fazia mais essa parte de música e de pregar, digamos assim. E eu era bem quietinha, caladinha, bem escondidinha. Eu era aquela que gostava de uma coisa mais burocrática, que não aparecesse. Podia me mandar fazer o que fosse, eu fazia, mas nada que aparecesse. Então, cantar, o microfone na mão, pregar, estar aqui falando, coisas como essa, isso nunca se passou na minha cabeça. Estar aqui neste momento falando para tantas pessoas em vários lugares do mundo. E você era alguém que ficava por trás, porém dando ali o suporte, o apoio a ele. É isso. Essa nossa paróquia, ela fez um trabalho muito forte com a Pastoral da Juventude. E nós fizemos parte desse trabalho em tempos diferentes, digamos assim. E através dessa Pastoral da Juventude, nos aproximamos em atividades diferentes. Né? E a partir daí, assim, de quando começamos a namorar, e na realidade eu passei a fazer as coisas com ele. Quanto tempo vocês namoraram até o casamento? 7 anos. Namoramos 7 anos. E viveram esses 7 anos bem? Sim, vivemos muito bem. Assim, como todo casal, tinha suas divergências, né? Tinha coisas que precisavam ser resolvidas para poder pensar em casar. Então, eu batalhei muito para, conversando, resolver o que eu achava e que ele também achava, mas, assim, eu era mais firme, assim, em querer resolver alguns entendimentos entre duas personalidades fortes para poder casar. Mas foi assim. E o dia do casamento? Foi um dia muito esperado, muito planejado, porque como nós tínhamos essa vida de igreja muito atuante, então o que importava para nós era a celebração. Então, o nosso casamento se deu dentro de uma missa, né? Então, enquanto todo mundo passa um ano planejando uma festa, a gente passou um ano planejando uma celebração. Né? Assim, fizemos isso com todo zelo, com todo amor, com todo cuidado, assim, que a gente poderia ter com isso, que realmente era o que nos importava. Tivemos uma pequena recepção depois do nosso casamento, mas assim, só para não passar em branco,
e mais por uma questão até de dar uma satisfação à sociedade que não compreendia, mas o que nos importava era realmente essa parte da igreja. E assim, foi uma celebração muito bonita. Os que assistiram, muitos disseram isso, porque ela foi vivida de verdade. Ela foi planejada, ela foi sonhada, ela foi esperada. Foi uma verdadeira celebração. Foi. Né? Vocês não estavam preocupados, digamos assim, o principal, a prioridade não eram as fotos, não era o vídeo, não era nem mesmo a recepção. Não. E sim era a liturgia do rito. A receptividade do sacramento. Sim. No início do programa eu disse que você é viúva. Uhum. O que aconteceu com César? Com 3 anos de casado, foi no 3º ano de casado, nós nos mudamos do apartamento inicial onde a gente morou. Né? Foi um ano muito esperado, porque a gente estava saindo de um lugar menor, mais distante, para um lugar maior, super bem localizado na nossa cidade. E, assim, também nos dispusemos, nesse mesmo ano, a nos dar de presente de aniversário e de casamento uma viagem. Né? Então, nós nos mudamos em março, no iniciozinho de março de 2013. E em maio deste mesmo ano, nós fizemos uma viagem, que era esse nosso presente, com um casal muito amigo nosso, Paulo e Adriana, e um padre que nos acompanhava, que era nosso amigo, que foi quem celebrou o nosso casamento, Padre Sávio. Fizemos essa viagem para os Estados Unidos, passamos 16 dias lá, assim, uma semana em Nova York, uma semana na Disney. Né? Nos divertimos muito, uma viagem assim, maravilhosa, que depois, com os olhos de quem viveu o que eu vivi, assim, pôde ser vista como mais uma graça de Deus que nos deu um presente de realizar um sonho. Vocês estavam comemorando também 10 anos de vida juntos, né? 7 de namoro, mais os 3 de casado. Também. Voltando da viagem, eu não sou muito precisa com datas, certo? Então, nós voltamos da viagem, poucos dias depois nós tínhamos um casamento de um casal muito querido, Rossana e Cindy, de quem nós éramos padrinhos de casamento. Então, essa data da viagem foi condicionada a esse casamento, à volta da gente. E, assim, na noite da festa do casamento, César veio me reclamar uma dor durante a festa, um incômodo, um desconforto. Né? Mas ficamos lá, tudo bem. Aproveitamos a festa normalmente, como faríamos. Qual era a idade dele? Desculpa perguntar. Na época, peraí, não sou boa com essas coisas de datas e números. 34. 34 anos. 33 para 34, certo? Fomos e no outro dia, no dia seguinte, ele tornou a reclamar dessa mesma dor. E ele era inteiramente saudável. Ele era atleta, assim, ele corria 10 quilômetros, ele treinava corrida todos os dias, ele praticava pilates 2 vezes na semana, jogava vôlei 1 vez na semana, isso durante esses anos todos. Se alimentava super bem, era extremamente rigoroso com comida, assim, não era gordinho, mas assim, comia como se fosse, fazia dieta como se fosse, né? Então, não bebia nada, assim. Então, não tinha razão para um desconforto na região abdominal, né? Então, o que é que a gente deduziu? Não, passamos 16 dias nos Estados Unidos comendo um monte de comida que a gente não come, né? Um monte de sanduíche, batata frita, sorvete, só que não presta, né? Que a gente gosta, mas não presta. Então, a gente atribuiu inicialmente a isso. Isso deve ser um desconforto, né? Deve ser uma irritação do estômago devido a essa alimentação tão diferente da que você é acostumado. E fomos caminhando com isso. E essa dor foi se fazendo presente todos os dias. Antes de você concluir, porque nós vamos concluir agora o primeiro bloco, mas só para que fique a expectativa disso. Você estava realizando um sonho, vocês se prepararam para viver o que vocês viveram como a celebração do matrimônio. Vocês comemoraram 10 anos de vida juntos, 7 de namoro, 3 de matrimônio, de casados.
e de repente começa-se este incômodo. Uhum. Eu vou deixar você aí na expectativa do segundo bloco para saber o que aconteceu. Mas preste bem atenção. O César faleceu, como eu disse, ela é viúva. O sonho, aquela moça que viveu tudo aquilo que ela partilhou com a família. E agora teria todos os motivos para viver um sonho de princesa, de ter encontrado seu príncipe encantado. Esse príncipe veio a falecer. Mas daqui a pouquinho a gente volta para continuar com o testemunho da Evelyn. Nós já estamos de volta e como é bom poder estar com você. Esse é o programa Gente de Fé, um programa que traz vida, um programa que traz testemunhos de pessoas que viveram e que vivem a experiência de permanecer em pé diante das suas cruzes do dia a dia. Nós estamos hoje conversando com a Evelyn. A Evelyn é do Rio Grande do Norte, de Natal especificamente, e ela teve a experiência de conviver durante toda a sua infância e ao longo da sua vida com seus pais que discutiam, que brigavam, que não viviam bem. Com 8 anos de idade, mais ou menos, ela tomou a decisão de se afastar da situação, mas claro que acabou, por consequência, se afastando das pessoas, o pai e a mãe. Isso perdurou durante todo o tempo. A pessoa do pai dela ficou marcada como este pai que era muito bravo, muito firme, né? Ela também relatou aqui, nas entrelinhas, e eu trago isso, que também é muito parecida com o seu pai, né? E por isso que muitas vezes, como a gente como nós dizemos nos ditados populares, me perdoe falar assim, 2 bicudos não se beijam, então por isso que aconteceu justamente isso. Mas essa moça conhece o seu príncipe, o César. Conhece na igreja. Os dois se prepararam para casar. Viveram ali essa preparação durante 7 anos de namoro. No 3º ano de casado, 10 anos depois, fazem esta viagem, uma viagem para comemorar os 10 anos, os 3 anos de casado. No retorno, um pouquinho depois do retorno, ele começa a se dizer que estava sentindo algumas dores. E aí, Evelyn, o que aconteceu depois disso? Aconteceu que depois de, eu acho que 1 mês sentindo essas dores, finalmente ele relutando aí no médico, tendo uma mãe médica, mas relutando assim mesmo, fomos ao médico e a partir de um primeiro exame radiológico, né, uma ultrassonografia, foi vista uma imagem característica de um tumor. E aí se sucederam exames mais específicos, né, do tempo mais ágil que foi possível, e veio um diagnóstico de um câncer. De um câncer que já não estava tão localizado, mas já um pouco espalhado na cavidade abdominal, de uma origem que não se conseguia inicialmente detectar exatamente qual era, porque a causa da dor se deu pelo tumor maior que estava no intestino, mas na realidade o câncer dele foi linfático, é porque esse tumor maior invaginou o intestino. Você pode nos traduzir um pouquinho, que às vezes as pessoas que estão nos assistindo não sabem o que é um câncer linfático. No nosso corpo a gente tem o sistema sanguíneo e o sistema linfático. Os dois trabalham paralelamente, né? Então, o sistema linfático ele está no nosso corpo todo. Então, eu acho que é o que eu posso dizer de melhor para clarear. É isso. Sim. Eu digo porque às vezes as pessoas não sabem, né? Porque é uma linguagem técnica, né? Assim. Mas é aquilo que não está na corrente sanguínea. Sim. Né? Que percorre pelo corpo, mas que não está na corrente sanguínea. É isso. Paralelamente à corrente sanguínea, digamos assim. Então, foi diagnosticado, foi preciso fazer uma cirurgia para retirar esse tumor maior. Né? E somente depois da retirada desse tumor maior é que foi feita a biópsia para saber exatamente qual era o tipo do câncer, porque todo câncer tem um tratamento quimioterápico bem específico. Né? Dentro dos próprios cânceres do sistema linfático existem tratamentos diferenciados de acordo com cada um que se diagnostica. Né? Então, depois do diagnóstico,
né, depois da precisão do diagnóstico com a biópsia, aí foi que iniciou o tratamento. Né, inicialmente foi visto com a possibilidade de um câncer curável, embora já tivesse um pouco disseminado, né, não tinha metástase, não havia, porque ele estava só no sistema linfático. Então, não havia chegado em outros órgãos, só esse do intestino. Então, como não havia em outro órgão, não era considerado como metástase, mas assim, ele estava bem disseminado na cavidade abdominal, mas a gente foi para a primeira sessão de quimioterapia, para os primeiros blocos de quimioterapia, né. Eram previstas 6 sessões feitas numa clínica, né? Não eram tão pesadas as quimioterapias, então davam para ser feitas numa clínica e voltar para casa depois delas, e ele foi fazendo. Foi respondendo bem, mas sofrendo as consequências, porque toda quimioterapia tem suas consequências, né? Mas ele foi respondendo bem. Após a 4ª quimioterapia, ele estava super bem, assim, aos olhos do médico, né? Então, foi feito até um segundo exame de imagem, do mais específico, que era para ter um controle, e esse exame nos deu uma notícia muito feliz. Então, assim, que da totalidade do câncer que ele tinha, restava em torno de 30%, então ainda faltavam 2 quimioterapias. Então, assim, para a experiência do médico, para o que era esperado, então, com mais 2, com certeza, aquele câncer ia desaparecer e ele estaria bom, né? Isso se deu no final do ano de 2013. Então, em dezembro, ele havia feito a última quimioterapia e, assim, nessa perspectiva ainda, ele estava bem, né? Assim, aos nossos olhos, ele estava bem, ele se sentia bem. E a gente começou a acreditar que tinha dado tudo certo, né? Que a gente ia ter a vitória ali naquele momento, com aquelas 6 químios iniciais, que era o que havia sido previsto. Chegou até numa consulta com o médico a receber um laudo para levar para questões de trabalho, já prevendo uma volta no primeiro trimestre do ano seguinte e tudo. Então, a gente tinha essa confiança, né? Assim, a medicina estava nos dando essa confiança, o estado físico dele geral estava nos dando essa confiança. Só que no decorrer do mês de dezembro, ele voltou a sentir dores, né? Depois dessa 6ª quimioterapia, ele voltou a sentir dores. E, assim, eram as dores da mesma forma que as primeiras. Então, isso chamou a atenção, foi preciso fazer exames, tudo, e o que é que se detectou? Que o câncer havia resistido, né? Não era voltado, porque ele ainda não havia acabado. Então, aquele restante, ao invés dele ser destruído, digamos assim, um linguajar bem acessível, ao invés dele ter sido destruído pelo tratamento, pela quimioterapia, ele resistiu. E ele começou a se alimentar da quimioterapia. Aquilo que era para destruí-lo começou a alimentá-lo. Então, rapidamente, ele começou a proliferar, digamos assim. E aí começou a fase mais complicada. Assim, passamos um Natal e Ano Novo de 2013 para 2014, assim, de algo que eu não desejo que ninguém sobre a face da Terra possa viver. Assim, tipo, deixa eu dormir acordada daqui a um mês, isso aqui não está acontecendo. Né? Natal e Ano Novo, você não quer passar por determinadas coisas. Então, assim, essas noites ele estava muito sofrido, com muitas dores, que medicamento não passava, sem comer, sem dormir, sem fazer nada. Então, horrível mesmo, assim, só Deus mesmo, assim, de você querer realmente dormir e acordar um tempo depois para pelo menos ter passado Natal e Ano Novo. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque aquele casal que tinha se preparado para casar, aquele casal que se conheceram um ao outro dentro da igreja, servindo a Deus, estava passando agora por este momento. Vocês se perguntavam, ou se não se perguntavam, onde é que estava Deus em tudo isso? Onde é que vocês colocavam Deus? Vocês rezavam, vocês pediam, vocês clamavam? Como é que era o relacionamento com Deus neste momento com vocês? A gente rezava, mas eu acho que foi uma experiência vivida de forma diferente por ele e por mim. Até porque eu acho que as nossas experiências com Deus, elas eram diferentes. Sim. Né? Então, eu sempre fui o lado mais confiante, eu acho. Ele sofreu muito, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, inclusive na parte da fé. Ele ficou muito abatido com tudo isso. Sim. Muito, muito mesmo. Então, mas, assim, Deus me dava a graça, mesmo diante daquilo tudo, de permanecer confiante. Assim,
eu sempre soube que eu tinha Deus ali. E eu sempre soube que esse Deus era capaz de resolver qualquer situação. Aquela, pior do que aquela, qualquer uma que fosse. Então, assim, nós não tínhamos o hábito de rezar juntos mais a essa altura. Até pelo estado em que ele foi ficando. Quer dizer que antes vocês tinham o hábito de rezar Alguns juntos. hábitos, sim, de rezar juntos. Sim. Nesta fase... Não, era porque ele ficou muito recluso. Entendi. Sim, ele se fechou muito, ele teve muita dificuldade de rezar, ele chegou a expressar isso a mim algumas vezes, assim, de acreditar, de confiar. Ele chegou a dizer, assim, de uma crise mesmo de fé. De fé. Então, e eu sempre respeitei muito, assim, o nosso relacionamento era assim, de muito respeito, então já era tudo muito delicado, então eu rezava. Mas eu também não... Diante da crise de fé que ele estava vivendo, em contrapartida, você confiava, você mantinha a sua vida de intimidade, de amizade com Deus. Que aumentou muito mais nesse tempo, na realidade. Uhum. Aumentou. E, assim, uma das coisas que mais me preocupava era justamente vê-lo naquela crise. Porque, assim, para mim, a medicina era importante, o tratamento que as mãos humanas podem dar, que a inteligência humana pode dar, era importante, é necessário, mas, assim, para mim, o que Deus pode fazer sempre esteve acima. Então, assim, foi muito sofrido para mim essa época da crise de fé dele, porque era algo que eu não tinha o que fazer. Como era que eu poderia ajudar? Mas não tinha o que fazer. Não, era rezar por ele. Era, e eu queria que aquilo mudasse nele, porque eu achava que Deus esperava aquilo dele. Você, me desculpa falar, mas você tentava falar de Deus para ele nesse momento, dizendo para ele, César, tenha fé, vamos confiar. Você motivava ele. Eu sempre motivei. E mesmo assim você não encontrava, digamos, essa resposta dele. Era difícil. Assim, ele demonstrava querer, mas não consegui. Isso demorou, foi quanto tempo de quando ele... de tratamento? Foram 9 a 10 meses. 9 a 10 meses. Depois a situação foi... Se agravando. Precisando de quimioterapias internado, quimioterapia de 5 dias, 4 dias no hospital, com internamento, que eram muito mais pesadas, que ele ficava extremamente debilitado. Então, entre uma e outra, ele mal conseguia se recuperar. E com certeza nessa fase você também tinha pessoas ao seu lado que te ajudava, que estava com você, né? E uma dessas pessoas também, ela quer dar uma palavra para você agora. Já passava das 10 da noite quando eu recebi uma ligação e eu imaginei que era uma ligação como as outras para desabafar. Mas o que eu escutei foi: madrinha de hoje não passa. E a minha primeira reação foi correndo para casa dela. Só tô indo para aí. Quando eu cheguei lá, ela estava no sofá, apartamento todo escuro, e eu entrei e começamos a conversar. E naquele dia foi a primeira vez que falamos do como será sem ele, como será sem César. Até então, as nossas conversas sempre eram de muito otimismo, de vai dar certo, ele vai sair dessa, tantas orações, tanta coisa que a gente já viveu. Mas naquele momento a gente conversou sobre como seria daqui para frente. E passaram-se alguns minutos, o telefone tocou, ela atendeu, e aí ela desligou, botou o telefone assim no colo e disse: madrinha, ele se foi. E naquele momento, foi um momento que eu senti uma solidão tão forte, um deserto tão extremo, mas não era na minha vida, era nela. Eu olhava para ela, e naquele momento eu só conseguia enxergar ela e Deus. E o César fez a sua Páscoa.
Ela é Priscila, é sua madrinha de casamento, né? Foi uma pessoa que viveu muito próxima de você. Muito. Claro que será uma pergunta um pouco complicada fazer, mas naquele momento, o que passou na tua cabeça? O César tinha ido. Quais foram as perguntas que você fez naquele momento? Eu lembro bem. Eu olhei para ela e perguntei, eu vou conseguir ficar aqui? Morar nessa casa sozinha? Mas tinha coisas para fazer. Aí a gente foi fazer as coisas que precisavam fazer. Pegar roupa, ir para o hospital e ver o corpo. Ou seja, ele estava no hospital, ele recebeu a ligação, vocês foram, ela estava junto com você? Graças a Deus. Vocês foram, viveram. E como é que depois de ter sepultado o marido, como é que foi o teu processo para estar aqui hoje? O que você precisou superar? Quais foram os teus grandes desafios para poder estar aqui hoje? Quais foram os grandes desafios que você teve que superar a partir disso? Você estava com quase 4 anos? 4, tinha feito 4 anos de 4 anos casados. 10 anos, 7 anos de relacionamento, 11 anos juntos. Ou seja, 11 anos da tua vida, de repente, estavam ali, né, sendo sepultado. Com certeza ficaram muitas marcas boas, muitas marcas positivas, mas agora você precisava continuar a viver. Quais foram os desafios, os maiores desafios que você precisou viver e que precisa viver hoje? Foram muitos. Ainda são. O primeiro deles, eu acho que foi aprender a ser sozinha. Novamente. A me reconhecer, a me perceber, a me aceitar. Evelyn. Não mais Evelyn de César. Só eu. Eu não sabia mais. Ser sozinha. Foi uma luta muito grande. Me encontrar comigo 11 anos depois. Porque eu não era mais aquela pessoa de 11 anos atrás. Pela própria maturidade que a vida nos dá, por tudo que eu vivi. Eu só sabia pensar a 2. Eu casei para morrer velhinha, com ele morrendo primeiro do que eu. Então, minha vida toda estava pensada e planejada com ele. Ao lado dele. Então, com ele foi embora tudo. Todos os meus sonhos, meus planos, porque eles não eram mais somente meus. Nesses 11 anos, vocês sonharam juntos. Sempre. Projetaram juntos, planejaram juntos. Certo ou errado, mas foi assim. Eu não tinha planos que eram somente meus. Eu não tinha sonhos, mas somente meus. Então, os 3 primeiros meses foram muito difíceis. Muito mesmo, porque eu não sabia, eu não conseguia pensar em nada. Eu dormia, acordava para fazer o que eu tinha que fazer, de resolver a parte burocrática da morte, que por si só já é uma luta grande. Você resolver todas as coisas, se deparar com as realidades que isso traz a você. Então, assim, eu vivi alguns meses fazendo isso, somente. Acordava e ia dia a dia fazendo aquelas coisas, mas me incomodava muito, porque eu olhava para frente e eu não conseguia pensar nada para a minha vida. Eu não conseguia sonhar nada, eu não conseguia... Quando isso terminar de resolver essas coisas, eu vou fazer o quê? Nesses momentos a gente precisa sempre nós precisamos sempre de
certos apoios, Sim. seja de pessoas, seja da própria fé, enfim, nós precisamos de várias, dos amigos principalmente, né? Porque é um readaptar-se à vida agora, como você disse, encontrando-se com você mesma 11 anos depois. Por isso as amigas, os amigos sempre ajudam, como essa que agora também vai falar com você. Eu quero falar do primeiro contato que eu tive com a Evelyn, que foi após o falecimento do seu esposo. Ele faleceu numa quinta-feira e nós tínhamos nosso grupo de oração na segunda. Então eu vi chegar aquela mulher que tinha acabado de perder o seu esposo e eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na nossa casa e quando eu a vi, eu fui impelida a dar um abraço. E eu me senti um pouco constrangida porque eu nunca tinha tido contato nenhum com ela. Mas era uma força maior que vinha dentro de mim, que eu acho que é aquela da intercessão, daquela oração que eu tinha cultivado por ela. Então eu fui e dei esse abraço. E naquele abraço eu senti que Jesus ele ia fazer uma obra muito grande e que ia nos aproximar muito. E eu hoje posso contemplar dia após dia, que já fazem 3 anos, essa vida nova que o Senhor vai plasmando nela dia, com as lutas, com as limitações, mas uma mulher que busca a vontade de Deus, busca estar abandonada. Essa é uma característica primordial da Evelyn. Mesmo com as suas lutas, questionamentos, que não deixou de existir, né, diante da dor, mas uma mulher abandonada em Deus, que confia porque sabe que tem um pai que cuida dela. Esta é a Ana Paula Sá, da comunidade Canção Nova. Na época ela estava morando na nossa casa de missão em Natal. E você foi até este grupo de oração. Você já conhecia a Canção Nova antes? Você a conheceu ali? Como é que foi este contato que a Ana Paula estava relatando? Como é que ela contou a parte dela, agora como é que foi a sua parte, a partir dali? Na fase final do tratamento dele, por 1 mês ele esteve internado, na época do transplante de medula. Então, nesse momento eu me vi realmente sozinha e, assim, eu só tinha Deus. E a Canção Nova já rezava por ele, por nós, porque na comunidade de Aliança haviam pessoas amigas, de uma família muito amiga, muito próxima. Há um casal. A comunidade de Segundo Elo da Canção Nova lá de Natal já conheciam, vocês já se conheciam. A Eliana é amiga, a família dela é toda minha amiga, muito próxima. Priscila é cunhada dela. Sim. Então, assim, a Canção Nova já rezava, né? Por ele, por nós dois. Então, Deus me levou a esse lugar santo. Né? Então, eu comecei a ir e quando ele morreu, assim, a única coisa que eu tinha certeza que eu tinha era Deus. Eu só tinha Deus e eu tinha ciência de que eu não queria deixar de ter Deus. Então, eu pedi isso a Deus ainda antes dele morrer. Quando ele foi internado, os 2 dias que ele passou na UTI, quando eu fui interná-lo na UTI, digamos assim, eu fiz essa oração sozinha no carro, que sabia que ele ia morrer, mas que, assim, que Deus não me deixasse me perder, me desviar dos caminhos dele, me afastar dele, nem questionar o que eu estava vivendo. E, assim, eu fiz um compromisso de coração, eu digo, com Deus, de que a partir dali a minha vida seria para ser dele. E como é que é hoje essa vida para ser dele? Bom, tudo começou através desse abraço. Eu digo a Ana Paula que ela foi o abraço do Pai das Misericórdias em mim. E ela realmente foi. Né? Porque a missão de Natal, comunidade de vida, eles me acolheram. De verdade. Né? Passou a ser minha casa. Né? Aquele lugar onde eu ia todos os dias. Então, eu mergulhei ali. Eu mergulhei em Deus através das meninas da comunidade de vida. Eu mergulhei em Deus através da missão Canção Nova de Natal. Então, realmente, com 1 semana eu estava lá. Não tinha nem 1 semana ainda. Eu estava no grupo de oração. Com 1 mês eu estava servindo no primeiro acampamento que estava tendo lá. E eu mergulhei de verdade. Eu só vivi Canção Nova
diariamente, e em casa era a televisão eternamente ligada na Canção Nova. Então, foi uma experiência que foi sendo construída assim. Eu me aproximei de uma forma que eu não conseguia mais me separar daquilo, né? E com isso, no final de 2014, porque isso ainda foi no ano que ele morreu, eu terminei já com o incentivo dos que me acompanhavam, que rezavam, já escrevendo uma carta já para fazer um caminho vocacional. Que beleza. E hoje você, até porque o nosso tempo já está bem adiantado, hoje, quem é a Evelyn? O que a Evelyn espera? Quais são os sonhos? É para nós caminharmos para a conclusão do programa, vivendo tudo que você viveu, passando tudo que você passou. Imaginemos quantas pessoas podem ter vivido ou estar vivendo uma situação como a sua, de ter um esposo ou uma esposa numa situação de câncer, de estar vivendo como um pai que não acolhe, de não estar, até casais que podem estar agora se preparando para casar e que estão muito mais preocupados com a celebração, com a festa. O que você pode dizer para todas essas pessoas a partir daquilo que você, que viveu todas essas experiências e permaneceu em pé? O que você pode dizer para essas pessoas? Que existe um Deus que acompanha a gente em todos os momentos, de fato. Que eu olho para trás da minha história toda e vejo esse Deus, principalmente na dor. A dor me fez ver o tamanho do amor de Deus por mim, do zelo que Ele tem comigo, da misericórdia que Ele diariamente derrama diante dos meus olhos. Então, existe um Deus que a gente precisa ser amiga dele. Assim, um Deus que nos ama, que nos ouve, que nos escuta. Ele não precisa nos atender naquilo que a gente pede para que a gente tenha esse entendimento de que Ele nos ama e que cuida de nós. Porque foi não me dando o que eu pedi, foi não realizando os meus sonhos de 7, 11 anos. Assim, foi na adversidade total da minha vida, não tendo hoje na minha vida nada do que eu sonhei, nada do que eu planejei concreto, que eu encontrei esse Deus de uma forma palpável. Eu toco nesse Deus diariamente. E que bom que você disse isso, porque Deus não quer nos dar o que nós queremos. Deus quer nos dar o que nós precisamos. Essa é a experiência que a Evelyn fez. Nós teríamos também necessidade de ficarmos ainda por mais um tempo para ouvir todo o resto da sua história. Mas eu tenho certeza que aquilo que você trouxe, eu te agradeço muito pela experiência que você trouxe para nós e principalmente diante de tudo que você viveu, disso que você disse. Deus não está comigo para me dar o que eu quero. Não. Mas Deus quer estar comigo. Deus quer estar com você. Deus não quer te dar o que você quer, porque às vezes o que você quer não é o melhor para você. Ele quer estar com você. O programa Gente de Fé termina hoje com essa pergunta. E você? Está com Deus? Ele quer estar com você. Mas você quer estar com Deus? Nós nos vemos semana que vem com mais um programa Gente de Fé. Evelyn, muito obrigado. Que Deus te abençoe e que a sua história ainda possa chegar a muitos corações. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!